professor Heraldo, está na hora de aprender pra valer. Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Heraldo, vamos dar sequência às nossas aulas. E aí, confessem para mim, vocês estudaram na aula 1? Lembram da musiquinha? De, para, com, sob, sobre, perante, contra, desde, a. E aí, ela ficou gravada na mente de vocês aí? Igual chiclete, música chiclete. Enfim, vamos dar sequência, então vamos para a nossa aula 2, ainda falando sobre preposições. Vamos lá então, acompanhem comigo. Classe de palavras, preposição, locução prepositiva. As locuções prepositivas geralmente terminam com uma preposição. Primeiro nós temos que saber o que é locução prepositiva. Locução prepositiva são duas ou mais palavrinhas que equivalem a uma preposição. Elas exercem a mesma função das preposições. E elas terminam, geralmente, com uma preposição. Ok? Temos alguns exemplos aqui. A fim de, abaixo de, acerca de, além de, antes de, ao lado de, a par de, a partir de, através de acordo com, de frente de, dentro de, em favor de, em frente de, em lugar de, em redor de, em vez de, para com e perto de. Alguns exemplos aqui na prática, em frases, né, em orações. Levantou-se cedo a fim de pegar o ônibus das 5 horas. Vejam bem, são 3 palavrinhas. A fim de, terminou com a preposição de aqui. Então, isso a gente chama de locução prepositiva. E ela tem o significado, a semântica dela é uma finalidade, é para, ó. Vejam bem. Então, levantou-se, é como se eu dissesse, levantou-se cedo para pegar o ônibus das 5 horas. Então, a fim de equivale ali, no caso, a para. Ok? O fato ocorreu perto de sua casa. Então, esse perto de significa lugar. Ok? Então, é uma locução prepositiva. Tudo bem com as locuções prepositivas? Sigamos, então. Combinação e contração. Há casos em que a preposição se une a outras palavras, dando origem a uma combinação ou a uma contração. Então, vejamos as duas, né? Exemplos. O cachorro da menina se espreguiçava ao sol. Este da aqui, ó, é uma contração. E ao também é uma combinação. Então, a gente vai ver o que é contração e o que é combinação. Combinação ocorre quando a preposição se liga a outra palavra sem sofrer redução. Então, eu não vou tirar nenhuma palavrinha, né? Então, a preposição ela vai se unir a outra palavra e sem sofrer alguma alteração, alguma redução. Exemplo, ao, preposição a mais o artigo o. Eu só juntei os dois, deu ao. Ok? A isso nós chamamos de combinação. E aos, preposição a mais artigo os. Então, juntando os dois, temos a combinação aos. Aonde, nós temos a preposição a mais o advérbio onde. Juntando os dois, nós temos aqui a combinação que ocorreu, né? Palavra aonde. Certo? Então, combinação é quando não sofre alteração, não sofre nenhuma redução. Exemplos de combinação. Gatos se espreguiçavam ao sol. Preposição mais artigo. O crédito oferecido aos empreiteiros não foi suficiente para a realização da obra. Então, nós temos a preposição mais o artigo, sem sofrer alteração. Temos a combinação aos. O motorista foi aonde eu determinei. Tem a preposição a mais o advérbio. Ok? Contração. Agora, a contração ela ocorre quando a preposição se une a uma outra palavra e sofre redução. Vamos ver, olha só. O do, preposição de, mais o artigo o. Se eu juntasse os dois, seria a combinação, mas não existe do. Então, vai sofrer uma redução. Este e ele vai sair, dando origem à contração.
que é o de mais o o, mas eu vou reduzir, vou tirar alguma coisa, que é esse e. Na preposição em mais o artigo a. Então, sofreu uma alteração aqui. Esse em, ele se transformou num n, certo? Dando origem à contração na. Então, contração na nada mais é que a preposição em mais o artigo a, que sofre uma redução, que sofre uma alteração. Pelo, a preposição per, que é uma preposição bem arcaica, bem antiga, e a gente ainda percebe percebe a preposição per em alguns casos, né? Por exemplo, como renda per capita, o per, né? Que significa por. Mais o artigo o, então o per mais o artigo o forma a contração pelo. Né? Sofreu alteração, houve alguma alteração aqui, né? Desse, preposição de mais o pronome demonstrativo esse. Aqui sofreu também uma redução de um e. Juntamos ali, esprememos e sofreu uma alteração. Então, originou-se a contração desse, a partir da preposição de mais o pronome demonstrativo esse. Sigamos desta, a preposição de mais o pronome demonstrativo esta. Então, nós esprememos ali, né, houve uma contração, uma redução, saiu um pedacinho ali da palavra e formou desta. Naquele, preposição em mais o pronome demonstrativo aquele. Aí transformou-se em naquele. Contração, exemplos na prática. A colheita do café começará em breve. Então, temos a preposição de mais o artigo o. Nas férias, faremos uma viagem pela Amazônia. Então, nós temos a preposição per, que é uma preposição arcaica, como eu já disse, mais o artigo a. Ainda para terminarmos, temos os valores semânticos da preposição. O que são valores semânticos? A semântica, né? É o significado das palavras. Então, semânticos, significados próprios de cada palavra ali no contexto. Então, nós estamos falando de preposição, elas por si só, ela não vai ter nenhuma função, mas dentro de um contexto, dentro de uma oração, ela vai ter um significado próprio, semântico. Tá? Então, vamos a alguns exemplos aqui. De acordo com a relação que as preposições estabelecem entre as palavras, inúmeros são os significados que elas exprimem. Entre eles, citam-se assunto. O sacerdote falou da fraternidade. Então, este da aqui, ele vai significar o assunto. Causa. A criança estava trêmula de frio. Então, por que ela estava, como que ela está, a causa de ela estar com frio, né? Então, este de aqui, ele estabelece essa relação de causa. Origem. As tulipas vêm da Holanda. De onde vêm as tulipas? Da, que é a preposição de mais o a. No caso, então, aqui é a contração, que tem o significado, né, que estabelece uma relação de origem. Matéria. Ganhou uma correntinha de ouro. Então, qual é a matéria? Ouro. Então, a correntinha era feita de ouro, a matéria dela. Direção contrária. Agiu contra todos. Então, o contra aqui, né, indica a direção contrária. Posse. Esta casa é de meu pai. Então, o de estabelece a relação de posse. Lugar. Os livros estão sobre a mesa da sala. Meio. Vim de ônibus. Delimitação. É uma pessoa rica de virtudes. Conformidade. Como é teimoso, saiu ao avô. Então, saiu conforme ao avô. Instrumento. Dirigiu, ou melhor, redigiu os artigos a lápis. Então, qual foi o material? Qual foi o instrumento que ele escreveu? A lápis. Então, nós temos a preposição a, que indica instrumento nesta relação, né, que ela estabelece entre as palavras ali. Fim. Saíram para pescar. A finalidade deles foi sair para pescar. Muitíssimo obrigado e estudem. Eu vou deixar alguns exercícios ali para que vocês façam com cuidado, consultem o material e até a próxima aula. Fiquem em paz. Um abração do professor Heraldo. Professor
pra valer.